Quando comecei a minha caminhada, eu era jovem, eu tinha de cerca de 13, 14 anos e as coisas realmente eram difíceis e eu era muito preocupado com coisas pequenas, coisas que crianças e adolescentes eram preocupados o tempo todo, amigos, escolas, sobre estar sozinho, sobre se encaixar em um grupo. E eu comecei a igreja e eu comecei a conhecer um Jesus que é maravilhoso. Que toda vez que eu me sentia sozinho, toda vez que eu ficava preocupado sobre o meu futuro, ele olhava para mim e dizia para mim levantar a cabeça que ele estava comigo. Aleluia! Então eu vou ler uma passagem que se encontra em Lucas, capítulo 12, versículo 22, que Jesus está dizendo assim: e disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que hei de comer, nem pelo que o corpo, sobre o que vestireis. Mas é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que a veste. Considerai os corvos, que nem semeiam, não negam, nem despensam, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves. E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um covado à sua estatura? Pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, nem fiam, e digo vós, que nem ainda Salomão, em tanta sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo, amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque as gentes do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe o que haveis mister delas. Simplesmente Jesus dizendo para nós: meus filhos, por que vocês se preocupam tanto? Deus está com vocês. Se vocês se esforçarem para buscar esse Deus, se vocês se esforçarem para buscar o Pai, se vocês seguirem a minha palavra, eu prometi que estaria convosco. Vocês não têm que ter as preocupações do que haveis de comer, do que haveis de beber. Vocês não devem estar preocupados sobre o que irão vestir. O Pai que está no céu, Ele sabe do que vocês precisam, Ele sabe do que é necessário para vocês sobreviverem nessa terra. Ele sabe o que é necessário para vocês fazerem a vontade dEle. Por que nós estamos tão preocupados com coisas que nós sabemos que são simples, como trabalho, escola? Sim, é importante trabalhar, é importante estudar, é importante manter a família unida, mas Deus sabe do que vocês precisam. Ele sabe do que vocês precisam para fazer o que Ele quer. Ele sabe, Ele dá capacidade, Ele dá alimento para vós. Ele vai ajudar, Ele vai conseguir fazer com que de alguma forma vocês consigam sobreviver, principalmente se vocês estão com Ele. Imagina, as aves vivem, não conseguem adorá-lo, não conseguem, por exemplo, espalhar a sua palavra, não fazem isso. Mesmo assim, Deus a sustenta. Imagina nós que somos a imagem e semelhança dEle. Glória! Fomos feitos para receber esse amor dEle. Por que nós andamos preocupados, receosos, ansiosos sobre o futuro, se Deus Ele vai nos ajudar no presente? Deus vai nos ajudar, Deus está sempre conosco, Deus nos ama, Deus é nosso Pai. Vocês acham que o Pai de vocês daria uma pedra assim que vocês precisariam de pão? Não, Deus Ele vai nos ajudar. Nós somos a semelhança dEle, Ele nos dá a capacidade, Ele nos dá tudo que nós precisamos para fazer o que Ele quer, Ele nos dá tudo que nós precisamos para nós amarmos. Então eu devolvo a minha oportunidade e termino com essa mensagem. Não andem preocupados com o sustento, não andem preocupados se vocês são capazes de fazerem as coisas, porque Deus irá sempre ajudar quando vocês precisarem. Se um dia vocês estiverem preocupados, olhem para o céu, olhem à sua volta e entendam: Deus Pai está com vocês e Jesus Cristo está sempre pronto para nos ajudar, está sempre pronto para nos guiar no que nós precisamos. Amém? Amém.